Amigos do Futebol Ilimitado, o Botafogo anunciou oficialmente na última sexta-feira a contratação de Keisuke Honda, o famoso meia japonês, né? Muitos anos aí pela seleção japonesa, mais exatamente 12 anos de seleção, são 3 Copas do Mundo no currículo, né? No histórico, Copas do Mundo, lógico, jogadas, né? E é uma contratação de peso. O jogador tem 33 anos, assina até o final de 2020. E aqui nós vamos no vídeo tentar dar algumas hipóteses de como o Botafogo pode encaixar o Honda no seu time titular. Então já vai deixando seu like, vai compartilhando o vídeo, vai indicando quem também tem interesse em futebol. Futebol Ilimitado é a casa do futebol brasileiro, futebol internacional. E aqui nós vamos corriqueiramente comentar essas contratações do futebol brasileiro. Muito bem, nesse vídeo eu montei aqui umas camadas, né? Não só eu vou comentar, como também o Jefferson Acosta, nosso companheiro de canal, e também o palpite do Eduardo Rocha, que é também nosso outro companheiro de canal. Nós vamos aqui tentar, cada um à sua maneira, no seu pensamento em relação ao futebol, entender como que o Honda pode ser encaixado no time do Botafogo. Eu tenho uma ideia, né? Inclusive discuti muito com alguns companheiros, alguns colegas, das possibilidades que o Honda pavimenta para esse time do Botafogo. A integração desse jogador no time pode ser interessante quando você deixa ele mais ou menos como um segundo atacante mais próximo da área, mais ou menos um Arrascaeta, né, como na estrutura do Flamengo, deixando ele livre, com liberdade, livre da ideia de retornar. Até o centroavante volta, deixa o Honda lá na frente. Não deixa ele preocupado com marcação, deixa o jogador tranquilo, pensar o jogo. Ele com a bola é extraordinário. Ele sem a bola, não sei mais o que ele poderia contribuir. Já foi-se o tempo que o Honda era um meia à direita que voltava para ajudar o lateral. Nunca foi a grande proposta desse jogador. Então acho que pela idade dele, 33 anos, já não está mais no seu auge, seria interessante modificá-lo. Deixar ele como esse jogador que, com a liberdade dentro de campo, pode tornar o Botafogo um time mais ofensivo. Mais criativo seria a palavra mais correta, né? Porque esse é um jogador capaz de municiar o ataque do Botafogo, capaz de fazer a bola girar, né? Por exemplo, o Bruno Nazário tem feito essa função. É um jogador mais jovem, mais aplicado, talvez mais eficaz na questão da recomposição. Seria um bom parceiro para o Honda fazer essa lacuna, né, do campo, já que ele já jogou dessa maneira recentemente no Atlético Paranaense, e deixar o Honda centralizado com essa condição de mais próximo do centroavante, ajudar o Botafogo a chegar. Mais ou menos o D'Alessandro agora do Cudê, no Internacional. Não é mais aquele jogador pela direita, é um jogador que flutua no ataque. E geralmente quando o cara vai ficando mais velho, né, o caso do Ronaldinho, eu tenho observado isso, não só o Ronaldinho, mas observa-se também o Neymar passando a atuar um pouco mais por dentro, né, evitando um pouco os flancos. Pode ser essa uma estratégia interessante que o Valentim, dentro da proposta, claro, possa utilizar. Enfim, vamos aí observar o campinho do Valentim. Eu sou mais um dos críticos, né? Acredito que o Valentim ainda não demonstrou extrema capacidade na hora de deixar suas propostas muito bem claras. Ele é um treinador, na teoria, um pouco mais ofensivo, né? Que tem umas ideias ali, umas propostas um pouco mais ofensivas, mas ainda não conseguiu ter tempo para fazer isso lapidar. A ideia dele é um Cícero como um primeiro volante e os outros jogadores com uma possibilidade melhor, né, de fazer o tal do box-to-box, né, a linha que sai do meio para uma linha mais avançada, a linha de ataque. O Luiz Fernando, né, o Bruno Nazário, o Luiz Henrique e o Pedro Raul mais à frente, né? Esqueci do Thiaguinho, né? Thiaguinho um pouquinho mais atrás. Apesar da ideia ser essa, o Botafogo, é fácil observar, na verdade atua com 2 volantes mais presos, o Cícero e o Thiaguinho, um ponta, que é o Luiz Fernando, e o outro ponta, que é o Luiz Henrique, com o Bruno Nazário armando o time e o Pedro Raul lá na frente.
Na minha observação, uma observação na teoria muito difícil de se praticar, mas talvez, como disse aqui, com um pouco mais de trabalho, com um pouco mais de treinamento, talvez possa ser uma formação a se considerar, principalmente em jogos contra times menores, né? No campeonato estadual mesmo, de ver o Botafogo enfrentando times com uma folha salarial 4, 5 vezes menor que a dele. É bom observar que poderia ser o Botafogo mais ofensivo, um time com uma linha de um volante, como tem essa estratégia o Valentim, o Alex Santana, talvez pudesse ser esse cara. E aí você pode ver mais à frente que eu seria um pouco mais ousado, né? A minha maneira de encaixar o Honda, esse é o meu desenho, né? Não só contra times de menor proporção, né? Como a gente viu no estadual, mas de até times nacionais, aí, jogos de Campeonato Brasileiro contra times de baixo da tabela, né? Bom, a minha observação é essa aí. Com a bola, esse Botafogo teria mais condições de ser agressivo e entrar com mais jogadores dentro da área adversária. Bom, enfim, o Alex Santana, que para mim talvez tenha muita capacidade ainda de exercer essa função, na minha observação, um jogador que é difícil manter posição, mas ele tem uma condição física interessante para tentar ser esse roubador de bola e fazer com que a saída de bola seja mais amenizada, né, da defesa para o meio de campo. E aí essa linha de 4, né, que tem o Bruno Nazário pelo lado direito, o Honda mais por dentro, com a condição de, sem a bola, ele ficar lá sozinho lá na frente, né, uma observação válida. Botafogo com essa linha começaria a privilegiar um pouco mais a troca de passes, com mais assertividade. Acho que esse foi um grande acerto do Flamengo, né? O número de meias no time titular, no banco de reservas, enfim, jogadores com possibilidade exatamente de avançar as linhas do Botafogo com criatividade, claro, exercendo sim a tarefa da marcação, sendo aplicado. Acho que o fato de ser um time jovem auxilia nesse sentido, né? Dá para você ainda indicar um jogador para ele se adequar na posição ali, enfim, melhorar seu sentido, a sua apuração na hora de marcar, deixando apenas o Honda livre dessa obrigação, né? E ali, mais à frente, o Luiz Henrique e o Pedro Raul, esses jogadores com mais cacuete de finalização. Acho que é uma ideia ousada, mas pensando no que o Botafogo tinha como ideia no ano passado, faz sentido. A gente observava nas ideias do Barroca, por exemplo, um Botafogo com um objetivo um pouco mais lúdico, de tocar a bola, de tentar ficar com a posse da bola. Por que não tentar resgatar isso? E até com um time mais técnico agora, fazer o Botafogo se libertar um pouco daquela onda da mais marcação e menos ataque, que assolou, né, o Botafogo nos últimos anos. Eu queria saber do Jefferson qual a ideia dele. Como é que o Honda se encaixa nesse time, hein, Jefferson? Fala daí. Bom, Fábio, na questão de marketing, a gente nem pode reclamar, porque o Seisuke Honda nem chegou e já aumentou sócio torcedor para 400%. Você imagina quando ele pisar aqui no Rio, né? Bom, na questão de futebolística, a gente tem que esperar um pouco de chegar, tem que saber se ele vai se adaptar ou não, se adaptar ao futebol, se adaptar à temperatura, enfim, isso tudo. Mas eu acredito que o Honda vai cair bem nesse time do Botafogo. Para quem não sabe, quem não conhece o Seisuke Honda, ele é um meio atacante, pode jogar pela ponta direita, mas agora ele está um pouco uma idade um pouco avançada, pode até jogar de centroavante, não centroavante, mas segundo atacante. Eu acho que vai cair bem o Honda nesse time. A gente tem que só guardar um pouco se vai fazer uma dupla com o Nazário ou não, se ele vai jogar com meia, mesmo meio atacante. É só aguardar para saber como é que vai entrar nesse time. Interessante. Eu recebi do Eduardo, nosso companheiro aqui do canal também, essa escalação aí: Gatito, Barrandegui, Marcelo e Carli, com o Guilherme Santos na lateral esquerda. E aí o meio de campo
com Bochecha e Alex Santana fazendo a linha dos dois volantes. Bochecha é um jogador que a gente não pode descartar, afinal ele tem uma boa saída de bola, apenas peca um pouco mais na marcação. Poderia ser esse homem como primeiro volante, o Alex Santana fazendo a saída de bola, né, como ele costuma fazer. E aí mais à frente, essa linha, né, com o Bruno Nazário, o Honda, o Leandrinho ou o Luiz Henrique fazendo ali o lado esquerdo e o Pedro Raul na frente. É um Botafogo um pouco mais precavido, por assim dizer, mas não é uma ideia ruim não. Até o Leandrinho tem essa capacidade, né, de agilizar essa saída de bola e fazer com que o lado esquerdo caminhe. O Luiz Henrique seria talvez uma proposta um pouco mais ofensiva para jogos contra times mais fracos. Enfim, é uma dor de cabeça. O Honda é um bom jogador, é um bom cobrador de faltas. Na seleção japonesa, o camisa 4 sempre foi esse cérebro do time, né, junto com o Kagawa ali naquela boa geração japonesa. E claro, tem a ideia do marketing, tem a ideia da publicidade, mas o torcedor do Botafogo quer que ele jogue, quer que ele entre em campo, e ele quer, né? Como você pode ver aí no tweet misterioso, né, que ele deu antes de fechar com o Botafogo, dizendo que sofreu muitas críticas de gente que achando que o Botafogo está usando ele apenas para marketing. Ele está vindo decidido a jogar. É o que o torcedor quer, é o que o torcedor espera. A comissão técnica pediu o jogador porque espera que ele jogue, afinal não faz sentido você pedir um jogador para outras margens, a outros aspectos. Tem um aval da comissão, tem um aval da diretoria do Botafogo, tem um aval da comissão de futebol, que é a comissão que ainda está organizando o futebol do Botafogo nesse período pré-SA, que mais para frente deve se concretizar. Então a gente espera que o Honda tenha sucesso nessa passagem pelo Botafogo, que se der, se for possível, que fique até mais tempo do que o final de 2020, e que, preservada a questão financeira, o Botafogo tenha condições de competir em 2020 com a SA estruturando o Clube Alvinegro de General Severiano. Esse é mais um vídeo aqui do nosso canal, esse é o nosso campinho tático, né, onde a gente pode observar algumas ideias. O futebol é legal por isso, que a gente tem estratégias diferentes e cada um tem a sua maneira de pensar e filosofar futebol. O que é bacana, o Futebol Ilimitado está aqui para mim, para isso. A gente se vê no próximo vídeo, viu, galera? Com mais informação, mais entretenimento, mais observações e você aqui ligadinho com a gente, tá bom? Até a próxima, galera. Valeu!